Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Saldo Positivo, no canal da Rede Ronaldo. Eu tô com um convidado muito especial aqui, um cara que se tornou um grande amigo meu e nesse momento tá sendo muito especial ter essa conversa com ele, eu tenho certeza que vai agregar muito pra você que tá assistindo. Mas antes de eu revelar ele aqui, porque provavelmente você já viu aí no título, na thumb, eu quero mencionar sobre a nossa patrocinadora, que é a Nuvem Shop, que para quem não sabe, é uma plataforma de criação de e-commerce. Então, simplesmente, se você quer vender produtos através da internet, quer colocar o seu sonho no ar, a Nuvem Shop pode te ajudar para você poder criar uma loja virtual. E o mais interessante é que é muito intuitivo. Qualquer pessoa pode criar uma loja virtual por causa dos mais de 60 templates que tem gratuitos para deixar o seu e-commerce com a sua cara e funcionalidades que ajudam até mesmo para quem é iniciante. E aí eu fiz um negócio bem legal. Eu gravei diversas videoaulas exclusivas montando uma loja do zero. Então, é totalmente gratuito, você vai poder ter acesso a essas aulas acessando o QR Code que está aparecendo agora aí na tela para você, mas também vou deixar um link na descrição. Você assiste essas aulas, você verá que é muito fácil, muito tranquilo de montar, e aí você assina a plataforma da Nuvem Shop e, obviamente, nós aqui do Saldo Positivo temos cupom de desconto para você. Muito obrigado, a Nuvem Shop, por acreditar aqui no Saldo Positivo e apoiar nosso projeto. E agora, eu queria, antes de mais nada, agradecer esse cara pelo tempo, sei da correria que é o Carlos Trigo, CEO da 3 Cliques. Muito obrigado, meu mano, por estar aqui. Fala, irmão. Obrigado, Douglas. Obrigado, Saldo Positivo. Obrigado, Rede Ronaldo, pela oportunidade, pelo convite. É uma honra para nós comparecermos aqui no programa, trocar uma ideia. Espero que a gente possa agregar um pouquinho para toda a audiência da Rede Ronaldo e do Saldo Positivo. Com certeza, mano. Eu já viu que o cara fala bem, né, mano? O cara fala bem, não tem erro. Meu mano, eu já quero começar bem do comecinho mesmo, que eu quero puxar umas coisas de você, por quê? O Carlos, gente, é um cara que eu conheço há poucos anos, mas parece que eu conheço faz 10 anos. Que a gente sempre tem conversas muito profundas. Ele sempre me ajuda, assim, com alguns problemas que eu acabo tendo, alguns desafios, tanto na minha vida profissional quanto na minha vida pessoal. E você sempre me ajuda, mano, com bastante clareza, assim. Eu quero começar bem do comecinho, porque eu acredito que muito dessa sua capacidade, muito desse seu aprendizado, veio também da época que você foi da polícia. Você já me contou muitas coisas da época que você era policial. Você poderia contar um pouquinho como é que foi esse começo? Desde pequeno, você tinha o sonho de ser policial? Como é que era isso aí, Carlos? Cara, na verdade, assim, na verdade não, nunca tive esse sonho. O que aconteceu foi, eu segui uma carreira tradicional, né? Estudei em bons colégios, graças a Deus, aos meus pais que me proporcionaram isso. E aí, naturalmente, quando você se forma, você tem que prestar um vestibular, entrar numa universidade pública. E aí eu acabei entrando na Universidade de São Paulo para estudar educação física. Só que logo do início, a minha mãe já me colocou para trabalhar. Falou, olha, aqui estão as suas contas, você já tem que começar a pagar as suas contas para você entender como que a vida funciona. E aí eu comecei a trabalhar, fazia faculdade durante o dia, e aí eu trabalhava à noite, dando aula de educação física, estagiário, né? E eu comecei a ver quanto que ganhava um profissional de educação física. E eu falei, cara, não é possível, né? Que vai ganhar só isso depois que eu me formar. Não tô conseguindo pagar as contas hoje, imagina depois, né? Aham. Queria constituir família, casar, ter filhos. E aí eu comecei a me movimentar. Falei, bom, deve ter uma alternativa melhor. Eu sempre fui uma pessoa muito disciplinada, até porque eu sempre fiz muitas artes marciais desde pequeno, então isso gerou um senso de disciplina, organização. E eu sempre fui uma pessoa que gostei de atividade física. E aí um amigo meu falou que ele estava saindo da universidade e estava entrando numa academia militar. Eu não sabia nem que existia isso. E aí eu falei, o que é essa academia militar? Eu fui dar uma olhada. Chama, né? Academia Militar do Barro Branco. É uma academia que forma oficiais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. E eu fui dar uma olhada. Na época, o concurso, né, para entrar era o mesmo da USP, era da prova da FUVEST. Aham. E eu falei, vou fazer esse negócio. E eu descobri que lá dentro você poderia depois também se formar na Escola de Educação Física da Polícia e dar aulas de educação física dentro da polícia. Caramba, dá aula também. Então eu falei, bom, eu vou unir as duas coisas, né? Vou ter um salário melhor, vou ter uma carreira estruturada e também vou poder dar aula de educação física lá dentro. E aí eu acabei prestando o concurso, graças a Deus passei, e fui estudar lá na academia.
e aí se inicia uma nova jornada na minha vida, porque aí você vai aprender coisas que você nunca imaginou, né? Você vai passar por coisas que você nunca imaginou na sua vida. E foi muito difícil a prova? Olha, a prova, assim, graças a Deus eu tive uma base muito boa nos estudos, né? Então, eu não tive muita dificuldade para ingressar na academia, mas assim, tem história de pessoas que ficam 5, 6, 7 anos tentando entrar na academia. Mas o legal é lá dentro, né? Porque lá dentro é uma faculdade, são 4 anos, só que num regime já militar, você já é militar. Então, além de você estudar, você tem que trabalhar, então tem os serviços que você tem que executar lá dentro, e lá você também tem muitas aulas práticas, né? Muita aula de educação física, de defesa pessoal, de tiro, de policiamento. Então, é uma academia bem diferente. E você tem que ficar lá dentro. Eu fiquei interno por 3 anos, né? Então, eu morava dentro da academia. Morava lá. De segunda até sexta-feira, eu ficava lá na academia. Aí, só de sexta-feira que você poderia ir para sua casa e voltar no domingo, se você se comportou durante a semana. Olha só! Porque se você fez alguma coisa errada, você fica com seu licenciamento escolar cassado. Você fica preso, entre aspas. Você não pode ir embora no fim de semana. E aí você tem que ficar de sexta para sábado lá dentro, ou de sexta para domingo, ou emendar a semana. O que seria, por exemplo, não se comportar para ter esse tipo de problema de ficar de sexta pro sábado? Certo. Existem várias regras lá dentro, né? Então, por exemplo, você tem que acordar no horário, você tem que arrumar sua cama, você tem que passar sua roupa, você tem que fazer sua barba, você tem que chegar no horário certo na aula, você não pode sair da aula sem um motivo justificado. Cada uma dessas coisas que você faz errada, você recebe uma anotação, dizendo assim, ó, você se atrasou hoje. Se você repete o mesmo erro, você tem 2 anotações pelo mesmo motivo, você chegou atrasado 2 vezes. E aí você perde o direito de ir embora, você tem que ficar 24 horas com o seu licenciamento escolar cassado. Então você não pode ir para casa. Caramba! Se você faz isso 3 vezes, o mesmo erro, você fica 48 horas, você só pode ir embora no domingo. Se você faz 4 vezes o mesmo erro, aí você fica, que a gente chamava de 60 horas. Você não pode ir embora mais, você tem que emendar uma semana na outra. Caramba, meu. Aí, beleza. Acredito que muitos tomavam muito cuidado para não ter esse tipo de anotação, mas tinha uma galera que acabava se ferrando, né? Tem a galera que, assim, a gente até brincava lá dentro, a gente falava, não sei como esse cara veio parar aqui, né? Porque ele praticamente ficava meses, assim, sem ir embora. Porque são pessoas que... a gente brinca que eles gostavam de testar o sistema, sabe? De lutar contra o sistema. Mas enfim, né? É a opção de cada um. Eram pessoas mais, entre aspas, rebeldes, vamos dizer assim, né? E acabavam ficando mesmo, né? E infelizmente essas pessoas acabam tendo mais problemas na carreira depois, porque acabam não interiorizando essa questão de você ser disciplinado, de você seguir as regras e etc, né? Porque eu acredito que isso trouxe uma série de benefícios pra sua vida, né? Não, com certeza. Tem uma frase que eu aprendi lá que eu levo pra mim até hoje. Inclusive na minha atualidade, né? E é uma frase que eu já falo pros meus filhos, né? Porque lá é escola de comandantes. Nós somos formados para comandar policiais quando a gente sai de lá. E ele fala assim, a frase. A arte de comandar é alicerçada pela virtude de obedecer. Ou seja, saber obedecer é uma virtude. Uma virtude, cara. Então você tem que aprender a obedecer para você um dia ser um bom comandante e poder comandar, né? Então essas pessoas que tinham muita dificuldade em obedecer, lá na frente acabam tendo dificuldade de comandar também, né? Então tudo tem uma explicação, tudo tem um motivo, né? E eu, como eu disse no início, eu sempre fui muito disciplinado. Então, graças a Deus, eu não tive problemas com esse tipo de coisas. Eu tinha que fazer, eu fazia. E tocava a vida, né? Caramba, que legal. E aí uma pergunta sobre a parte do seu ensino. Você disse que realmente recebeu uma boa educação nas escolas que você estudou. Isso faz a diferença? Você percebia quando você ia fazer a prova? Caramba, eu tenho conhecimento disso aqui. Principalmente hoje, com o seu nível de consciência hoje. Você percebe que, caramba, isso aqui eu consigo fazer, tá tranquilo. Eu já aprendi sobre isso. Não, com certeza, né, Douglas? Assim, isso é uma coisa que eu sou eternamente grato aos meus pais, né? E hoje eu sou pai, graças a Deus, de 2 meninos. E assim, meus pais sempre priorizaram o número 1, educação, né? Aí depois vem o resto. Então, às vezes a gente deixava, por exemplo, não vamos fazer uma viagem, não vamos sair para comer num restaurante toda semana, mas a gente tá estudando nos melhores colégios.
E isso com certeza deu muitos frutos, né? Eu tenho mais 2 irmãos, e todos tiveram uma carreira, vamos dizer assim, bem sucedida do ponto de vista intelectual / profissional. Aham. E lógico, a gente nota isso, eu notava isso na academia. Tanto é que depois eu acabei seguindo, né? Eu dei aula por 10 anos, né? Inclusive dentro da polícia. Foda. E assim, lá na academia também ela é classificatória, né? Então, todo ano, a gente tinha 180 pessoas na turma. Quando terminava o ano, saía a relação do primeiro colocado até o último colocado. E essas classificações, elas são pelas notas das provas, Sim. né? E já no primeiro ano, eu já vi o resultado disso, né? Eu fiquei em 5º colocado. Caraca, que Né? foda. E assim, e isso a gente foi vendo nos outros anos também. Então, isso é fruto de coisas que você vai desenvolvendo desde muito cedo na sua vida. Então, sim, eu acho que a educação é fundamental e ela gera frutos até hoje, graças a Deus. Foda, foda. Educação, acredito muito nisso, cara. Acredito muito nisso. Inclusive, é um dos nossos mantras aqui do Salto Positivo, trazer esse tipo de informação pra galera. Porque, mano, o conhecimento... Mano, principalmente o acesso à informação hoje, por causa da internet, tá na nossa palma, na palma da mão. Então hoje, qualquer coisa que você quiser de informação, de conteúdo, de estudar, antes o que a gente precisava pagar muito caro pra ter acesso à informação, hoje a gente tem realmente de graça. De graça. Dá trabalho de achar? Óbvio. E olha lá, viu, que com IA hoje em dia, né, tá bem tranquilo. Mas uma coisa que deve ser bastante divertida e legal é atirar, hein, mano. Fazer aula de tiro, todo tipo de arma. A gente tinha, na verdade são 4 anos, né? Então, na minha época, cada ano você era habilitado, né? Que a gente falava com um tipo de arma, né? Então, por exemplo, o primeiro ano a gente tinha, na época, né? Hoje já mudou tudo, né? Já faz muitos anos que isso aconteceu. Mas a gente aprendia a atirar com um revólver calibre 38. 38. Né? Aí depois, segundo ano, a gente aprendia a atirar com a calibre 12. A espingarda calibre 12. Do segundo ano, já com a 12, mano. Aí terceiro ano já era com as pistolas. Né? E quarto ano já eram com as metralhadoras, né? Então, sim, é uma coisa muito gostosa, muito divertida e muito técnica, né? E é muito importante, porque a gente não só aprende a atirar, mas a gente aprende a resolver problemas, panes que pode dar na arma. Você imagina, né? Numa situação que você precise da arma, a sua arma trava. Uhum. Então você tem que saber sanar aquela pane num tempo rápido para você poder se defender ou defender a vida de outras pessoas, né? Uhum. Então você tem um conhecimento técnico, até mesmo estrutural da arma. Não, o atirar em si é a última fase do processo, né? Primeiro você aprende a conhecer a arma, a desmontar a arma, a montar a arma, a limpar a arma, sabe? A conhecer como o funcionamento da arma. Então são aulas teóricas, né? Uhum. Antes de você ir pra aula prática. Caramba, limpar a arma. Eu nunca entendi sobre isso. Uma vez eu tava jogando um jogo de videogame e tinha essa mecânica dentro do jogo de limpar a arma. E se você não limpar a arma, ela não funciona tão bem. Que doideira isso, né, cara? Um dos motivos da arma travar ou emperrar é não ter feito a manutenção dela, a gente até chamar de manutenção de primeiro escalão, né? É a manutenção que o próprio dono da arma deve fazer, né? É um dos motivos que faz a arma travar, né? Então a gente precisa aprender a fazer isso e tem que manter. Aí vem a disciplina, né? A disciplina. Você vê, de você fazer a manutenção da sua arma sempre. Legal, mano. E falando de disciplina e essas coisas que você aprendeu, uma vez você me ensinou uma coisa que, assim, eu guardei pra minha vida, até comentei com a minha esposa, que uma vez a gente foi jogar tênis, inclusive, eu nunca ganhei dele no tênis, mano. Mano, o bicho é invocado demais no tênis. E quando eu acho que eu vou ganhar do cara, quando eu ganho 2 games, assim, eu tô grandão, na minha mente eu tô voando. Aí ele vai lá e vira. É complicado. Nesse dia, com a minha derrota, né, a gente tava lá se trocando e tal. Aí do nada, você comentou assim, ó, Douglas, uma coisa, eu meio que tava me arrumando na pressa e tal. Você viu que eu me arrumei rápido, aí você falou assim, uma coisa que eu aprendi lá. Coisas de me cuidar, até essas coisas, assim, é uma coisa que eu não tenho mais pressa. Isso era uma coisa que dentro da polícia tinha muito essa questão de horário e acabava sendo na pressa. Depois que você saiu, você criou uma disciplina de eu não tenho mais pressa pra me arrumar, tal. E aí isso eu levei pra minha vida, que teve um tempo atrás que eu tava me arrumando na pressa, caramba, mano, por que eu tô me apressando pra me arrumar? Pra colocar uma calça, colocar um tênis? Aí eu lembrei do conselho do Carlos, opa, peraí, eu sou dono do meu próprio tempo, por que eu vou ter pressa pra me arrumar? Por que eu tô com pressa pra colocar um tênis? Isso são ensinamentos que você teve durante essa sua carreira, né? Porque dentro da academia a gente tem muito essa questão da disciplina e cumprimento de horário. Então é tudo muito regradinho, né? E você não pode se atrasar, porque se você atrasar, você
toma uma anotação. Sim. E aí você pode ser punido depois. Então, isso acaba gerando uma autocobrança muito grande. E as pessoas, elas acabam ficando mais aceleradas do que assim, deveria ser, né? Ou precisava ser. E a gente até tinha exercícios lá, quando a gente entra, né? Que a gente brinca, o primeiro ano, o calouro, né? Que a gente, assim, olha, vocês têm 1 minuto pra trocar de roupa. Olha isso, Aí mano. você tem que sair correndo, trocar de roupa, voltava. Agora você tem mais 30 segundos pra voltar e colocar a roupa que você tava. Então, faz parte de exercício, porque tem atividades do policiamento, ou até mesmo do corpo de bombeiros, que você fica aquartelado, né? Você fica de prontidão. O bombeiro, ele tá lá e ele só vai sair se tiver algum acionamento de incêndio. A tropa de choque, às vezes ela tá aquartelada, só vai sair se tiver uma manifestação, por exemplo. E aí você tem que ter essa pronta resposta rápida. Caramba. Você tá lá no quartel, vamos supor, você tá jantando, ou você vai descansar, porque vai estar de noite. Só que teve um acionamento de um incêndio. Cara, você precisa entrar na sua roupa em segundos pra entrar na viatura. Às vezes eles vão terminando de se trocar na viatura, no deslocamento, porque eles têm que chegar rápido. Então, faz parte do treinamento. Tudo tem um motivo, não é à toa, né? Só que aí eu vivi isso muitos anos na minha vida, né? E aí, uma das coisas depois que eu tive a minha exoneração da polícia, né? Eu pedi a minha exoneração da polícia. Falei, cara, eu não quero mais ter pressa pra fazer as coisas na minha vida, sabe? Eu quero poder curtir os momentos, fazer as coisas com mais calma. Então, isso é uma coisa que eu trago hoje pra mim, de poder desfrutar um pouco mais dos momentos, sabe? Mesmo que sejam simples, né? Momentos simples, como vestir uma roupa, né, cara? Vestir uma roupa. É que assim, quem nunca passou não sabe que isso é tão precioso, né? É aquela história, né? Aquela frase, até falei pra você a última vez que a gente se encontrou, né? Que a vida é uma eterna oscilação, né? Entre a ânsia de ter e o tédio de possuir, né? Verdade. Né? Então, às vezes as pessoas, quando elas nunca perderam algo, elas não dão valor para aquilo, né? Então, quem nunca perdeu, nesse exemplo que a gente tá falando, né? Quem nunca teve que fazer as coisas com muita pressa, não sabe o valor que tem você poder fazer as coisas com calma. Calma, né, mano? Caramba, que legal, mano. E assim, mano, você mencionou sobre essa sua transição, né? Foi, assim, antes, no período que você tava na polícia, você já pensava em empreender, em montar algum tipo de negócio? Eu sei que você já era, mesmo estando lá, com uma estabilidade, né? A gente pode falar disso. Você já era um cara bem diferenciado pelas coisas que você me fala. Que gostava de estudar sobre investimentos, gostava de pensar um pouquinho fora da caixa, não ficar tanto numa zona de conforto. Mas você pensava em algum momento nesse período, Carlos, em empreender mesmo de fato? Ou só essa linha mais de investir seu dinheiro, ter essa responsabilidade que vem muito da educação que você teve também, né? Como foi esse processo? Desculpa. Na verdade, assim, Douglas, eu sempre fui uma pessoa, como você disse, que pra mim aquilo não era o suficiente, não me preenchia. Até porque no começo é muito legal, no começo você tem atividades operacionais, você se forma, você vai trabalhar na rua, você acredita muito no processo, mas depois você acaba, pela sua própria carreira, indo trabalhar interno, fazendo serviços administrativos, e aí você acaba caindo naquela parte mais burocrática do serviço público, né? Que as coisas não dependem exclusivamente de você, né? Você quer fazer mais, mas às vezes seu chefe não quer que você faça, então você tem que ficar fazendo o que ele quer, porque tem um sistema hierárquico ali, né? Isso sempre me incomodou, então eu sempre busquei fazer outras coisas. Então, como eu te falei, eu sempre dei aula fora, dava aula em faculdade, dava aula em cursinho preparatório, que são atividades permitidas pela polícia. Eu sempre busquei fazer investimentos, né? Cuidava muito bem dos meus investimentos. Aí eu comecei a fazer construção de imóveis, de casas, né? Junto com parceiros que desenvolviam, cuidavam da obra para mim. Então eu sempre fui me preparando para as oportunidades, porque a gente nunca sabe quando as oportunidades vão surgir. A questão é, você tá preparado para quando ela aparecer? Eu sempre fui me preparando para isso, né? Porque assim, tem uma frase que eu ouvi uma vez que fez muito sentido. Quando você entra num concurso público ou numa carreira militar, você fecha a porta, você vai fechar 2 portas na sua vida. Uma porta é o sonho de muita gente fechar, que você vai fechar a porta pra pobreza. Você nunca vai ser pobre. Caramba, legal você mencionar sobre isso, foda. Porque você vai ter um salário fixo,
o governo sempre vai te pagar, todo quinto dia útil o salário tá lá. Só que você fecha uma outra porta, que é a porta para riqueza. Entendo. Porque, em tese, você nunca vai ser rico sendo um funcionário público. Porque o salário do funcionário público não é um salário que te permite se tornar rico. E isso também sempre foi uma coisa, não é que eu tinha a pretensão de ser rico, mas eu não queria ser uma pessoa mediana, medíocre, né? Na acepção da palavra, né? Então eu sempre busquei fazer coisas complementares, né? E isso foi me qualificando para quando surgisse a oportunidade de empreender, eu estar preparado para empreender. Porque quando surgiu a oportunidade de eu montar a 3 Cliques com os meus sócios, eu só fui convidado para isso porque eu tinha formação em direito, uma experiência jurídica e porque eu tinha o conhecimento em finanças. Ou seja, foi porque eu tinha feito uma pós-graduação em finanças e porque eu tinha feito uma faculdade de direito dando aula há 10 anos de direito. Então isso, eu ter me qualificado, me permitiu estar apto para desenvolver algo quando a oportunidade surgiu. Caramba, sempre estar preparado para oportunidades, né? Porque assim, quando você vai saber onde pode rolar uma oportunidade, né? Muita gente fala até de sorte, mas a sorte, eu penso que a sorte só aparece para quem tá capacitado. Exatamente. Caramba. O que adianta a sorte aparecer se você não tá pronto? Exato, não adianta nada, né? Porque oportunidades sempre vão surgir. Sempre. Sempre, mas não tá pronto? Todo momento vai surgir. Caramba, mano. E assim, Carlos, como foi no seu emocional você fazer essa transição? Porque você tira um período, né, de 2 anos. Quando eu conheci você, você estava nessa licença. O mais interessante é isso, que eu não conheci você na polícia, já conheci você empreendendo com a 3 Cliques. E pro seu emocional, como é que foi isso? Porque mexe com a cabeça, né, mano? Porque você tá saindo, como você mesmo tá mencionando, pô, você realmente não vai estar na pobreza com cargo público. Mas quando você empreende, você pode ir pra pobreza. Como foi isso pra sua cabeça, mano? Assim, pra minha cabeça foi muito tranquila. Olha, Difícil foi pra cabeça mais da minha mãe, da minha família, né? Mais tradicional. Minha esposa me apoiou muito. Por quê, né? Porque, na verdade, eu fiquei 16 anos na polícia. 16 anos. E desde o primeiro dia que eu entrei na polícia, eu sempre guardei uma parte do meu salário, né? Eu sempre me paguei primeiro antes de pagar as minhas contas. Então, por 16 anos, eu construí uma reserva financeira que me dava uma segurança para passar esse período de 2 anos de licença, porque é uma licença não remunerada, é uma licença que você não perde o cargo, mas você está inativo na corporação, temporariamente, por 2 anos. Então eu tinha uma reserva financeira, caso eu precisasse. Isso me deu uma tranquilidade muito boa na minha cabeça. E eu tinha minha esposa também, que estava trabalhando, caso a gente precisasse. Graças a Deus a gente nunca precisou, sempre deu muito certo o nosso negócio. Então isso me ajudou muito a ter essa tranquilidade, a passar por esse momento. Então, mais uma vez, né? Nos tempos de bonança que você vê se a pessoa vai se estruturar para os momentos difíceis. Porque assim, quando você tá bem, é que você tem que se preparar para quando as coisas ficarem difíceis. É aquela história que a gente vê na Bíblia, nas histórias. Você tá lá num período que tá tendo super safra de grãos. Pô, então agora é hora de você estocar um pouco, para quando vier um momento que não vão ter muitos grãos, vai ter uma safra inferior e você vai precisar de mais, então você pega um pouquinho da sua reserva. Então eu me estruturei para isso. Então eu pude passar por esse período de 2 anos de uma forma muito tranquila e muito em paz, o que facilitou muito para quando chegasse o momento que eu tinha que tomar a decisão se eu ia retornar para a instituição ou se eu ia realmente me desvincular e aí sim viver 100% da empresa, né? Inclusive, não faz muito tempo que essa decisão foi tomada, né? Faz quanto tempo, cara? Cara, na verdade que faz 1 mês, né? 1 mês, eu vi quando ele postou, né? Que fez o dia da comemoração, sua esposa postou também. Inclusive, parabéns, eu acompanhei esse processo, muito feliz por você. É muito gratificante ver uma pessoa como você tomando uma decisão dessa e de forma positiva. E eu não tô falando só no aspecto financeiro, eu tô falando de projeção, no aspecto profissional mesmo, porque eu vejo que você ama o que faz,
que você tá bem enquadrado. Não que você não amava estar na polícia. Tenho certeza que você curtia pra caramba, como você mesmo tá mencionando aqui. Mas você queria alcançar coisas maiores que na polícia não poderia te proporcionar, né? Não, exatamente, né? Na verdade, assim, como você sabe, né? Eu acredito muito em Deus e eu acho que Deus vai conduzindo algumas coisas na nossa vida. E eu passei por situações, mais no final, assim, desse meu período na carreira, que me ajudaram muito nessa decisão, né? Então, assim, a Bíblia fala que Deus já usou até uma mula para falar, né? E eu tenho um paralelo bem legal que, na minha visão, Deus usou um tenente-coronel para falar comigo, né? Não fazendo uma apologia do tenente-coronel à mula, tá? Mas o tenente-coronel falou uma coisa para mim que aquilo foi determinante, né? Foi na penúltima unidade que eu trabalhei, e ele tava, assim, pedindo pra gente fazer uma coisa que era um absurdo, assim. A gente ia ter que trabalhar um número de horas, assim, absurdo. E a polícia, ela tem uma coisa que tem um adicional no nosso salário. Isso as pessoas nem sabem, né? Tem um adicional no nosso salário que chama regime especial por tempo de serviço policial, alguma coisa assim. Que, na verdade, você ganha um valor que significa que você tá disposto a servir o Estado 24 horas por dia, 7 dias da semana. Caramba, sério? A qualquer momento que ele te acionar, você tem que estar à disposição, né? E aí, então, por exemplo, você não tem que trabalhar 40 horas na semana. Você tem um regime ali, só que se você precisar trabalhar 50, 60, 70 horas naquela semana, você não vai ganhar nada mais por isso. Você já ganha esse adicional pra fazer isso. Pra fazer isso. E aí esse tenente-coronel tinha proposto uma coisa absurda, né? E aí eu fui, na minha humilde ilusão, de uma forma racional, conversar com ele, pedir autorização, fui lá falar com ele e expliquei. Ó, tenente-coronel, né? A gente chamava ele de coronel. O senhor tá pedindo isso, isso e isso. A gente vai acabar trabalhando muito, acho que não faz tanto sentido, vai desgastar muito ali o time. Vamos tentar fazer dessa outra forma? Eu trouxe uma outra solução pro senhor, porque não basta você apresentar o problema, né? Você tem que trazer uma solução. Aí ele virou pra mim e falou assim, bom, muito obrigado pela sua apresentação, pela sua solução, mas deixa eu te explicar uma coisa. Eu esperei 30 anos pra sentar nessa cadeira. E agora, você vai fazer isso que eu tô falando porque eu quero. Porque eu sou o tenente-coronel e eu mando aqui. Aí na hora, assim, eu fiquei assim, pasmo. Eu fiquei... A cabeça ficou raciocinando, eu falei, quer dizer, a gente vai ter que ser submetido a um regime de escala completamente desproporcional, sem um fundamento técnico, simplesmente porque ele quer. É o famoso que a gente brinca lá dentro, o eu quero, né? Falei, cara, isso não faz sentido nenhum, né? Eu não quero isso pra minha vida, né? Não é isso que eu preciso pra minha vida. Eu acho que as coisas, claro, quando a gente precisa... Nunca tive preguiça de trabalhar, você precisava... Eu já tive que 3 horas da manhã fazer revista em presídio. Não tem problema nenhum, a gente vai. É o nosso trabalho. Mas tem um motivo pra isso, sabe? Não é porque eu quero. E aí eu falei, cara, então... Eu fui percebendo que não tava no lugar certo, né? Que eu tava ficando me deslocado dali, né? E, infelizmente, tem muitas pessoas que passam por isso lá dentro, mas elas não têm outra opção, né? Elas ficam refém daquilo, né? Sim, então imagino. elas têm que ficar lá. Então eu acabei me estruturando, né? E fazendo essa transição para poder viver algo diferente. Algo que fosse racional, que fizesse sentido. E por que eu sinto muito prazer, né? Porque você aprende que você é apenas um instrumento para ajudar outras pessoas. Porque o que a gente faz hoje, o nosso trabalho, além da gente ter uma série de colaboradores que trabalham na empresa, pessoas que às vezes estavam precisando de uma oportunidade, não tinham emprego, e você coloca essas pessoas para trabalhar, oportunidade de ajudar famílias, né? Dentro da empresa a gente tem casos de ter a mãe e a filha trabalhando na mesma empresa, né? Além disso, o nosso trabalho, a nossa empresa ajuda pessoas que querem empreender, que querem constituir um negócio, sabe? Então, cara, é muito gratificante. Eu sou muito grato a Deus pela oportunidade e tem sido uma experiência muito boa. Foda, mano, foda. Pra vocês verem, né, gente? O Carlos até menciona aqui, foi muito legal ele mencionar sobre a reserva financeira. Eu passei por uma situação no ano passado que eu tive que realmente ficar um tempo sem o salário da minha empresa. Só que meu estilo de vida, minhas contas, tudo muito bem pagas justamente pela minha reserva financeira, a reserva de emergência. Porque é normal, todo o mercado é ocioso.
Você que está assistindo aqui pode estar, nossa, tô grandão, tô ganhando muita grana no meu mercado aqui, mas o que nós mais desejamos é que continue mesmo prosperando. Mas entenda que todo mercado tem as suas oscilações, é absolutamente normal. E falando em dinheiro, quero também mencionar aqui o Grupo ADGM, que é um dos nossos patrocinadores aqui do Saldo Positivo, que para quem não conhece, é uma empresa que traz diversas soluções para você, que é empresário, tem qualquer tipo de negócio, seja offline, seja online. Então, se você está precisando de soluções contábeis, financeira, também jurídicas, que é muito importante, o Grupo ADGM tem essas soluções e pode te ajudar. Inclusive vai estar aparecendo um QR Code aí, e também vou deixar um link na descrição, onde vai ter todas as informações e soluções que o Grupo ADGM oferece. Então, se você é empresário, conheça as soluções, pode ter certeza que o Grupo ADGM pode te ajudar bastante, tá? E, obviamente, gostaria de agradecer todo mundo aí do Grupo ADGM por acreditar aqui no Saldo Positivo, por acreditar aqui em nós da Rede Ronaldo. Muito obrigado. E, Carlos, deixa eu puxar um negócio agora, que é sobre a 3 Cliques, né, pra galera conhecer melhor como nasceu, né, esse projeto da 3 Cliques. Eu já sei, né? Eu quero que você conte pra galera, porque é um negócio bem, bem legal que o seu sócio, né, que é o Silvio, um abraço pra ele, ele simplesmente, você já conhece ele desde a época da escola, né? Conta esse negócio aí pra gente. Exatamente, né? A gente brinca que a 3 Cliques, ela foi um negócio, na verdade, assim, é uma amizade de infância que virou um negócio de gente grande, né? Eu conheci o Silvio, acaba denunciando a idade aqui, mas não tem por que não, né? Mas há cerca de 25 anos atrás, quando ele veio da China e ele foi estudar no colégio que eu estudava, né? E aí, teve um dia lá que ele chegou, e aí eu voltei pra casa e comentei com a minha mãe e falei, mãe, chegou um menino lá na escola diferente, né? Um menino que veio da China, tava todo arrumadinho, de roupa social. Roupa social? Óculos e o pessoal, a molecada, né? Uhum. Foi brincar com ele e tal. E minha mãe virou pra mim e falou assim, filho, deixa eu te falar uma coisa. Esse menino veio de outro país, outra cultura. Você não sabe o porquê que ele veio pra cá. Então, você como um cristão, você tem que ajudá-lo a se adaptar no Brasil. Caraca. Então, amanhã você chega pra ele e fala pra ele que você vai ajudá-lo. Chama ele pra ser seu amigo, pra sentar do seu lado. E eu fiz isso, né? Cheguei no dia seguinte pra ele, brinquei, falei, senta aqui do meu lado, vou te ajudar, não precisa vir mais com essa roupa. Introduzindo o cara, né? Introduzindo. A primeira prova que ele fez, o Silvio mesmo conta isso, a primeira prova, o colégio que a gente estudava, é um colégio que tinha provas toda semana, né? E aí a primeira prova já de português, eu olhei, ele não tinha respondido nenhuma questão praticamente. Falei, a partir de amanhã você vai chegar mais cedo na escola, a gente vai pra sala de estudos estudar. E aí a gente acabou desenvolvendo uma amizade, entramos na universidade juntos, e aí o pai dele, inclusive, abriu uma escola de reforço para chineses que vêm pro Brasil para se adaptarem. E eu e o Silvio fomos os primeiros professores dessa escola. Olha só. E aí a gente deu aula nessa escola, eu dei aula por 3 anos, até que eu entrei na polícia. Aí me desvinculei da escola. E aí passou um período, né, enquanto eu tava na polícia, o Silvio foi professor na escola, ele foi trabalhar numa empresa chinesa, uma importadora, trabalhou por 10 anos lá, até que ele foi abrir a própria empresa de importação, com outros 2 sócios, né, que é o Marcelo e o Igor, que são sócios da 3 Cliques hoje. Uhum. Até que, em 2022, a gente se reencontrou, porque eu tinha virado sócio sócio cotista de um escritório de investimentos. Legal. E a gente fazia fechamento de câmbio lá. E eu encontrei o Silvio, porque eu sabia que ele tinha empresa de importação e fechava câmbio. Eu falei, Silvio, você não quer fechar o câmbio da sua empresa junto com o escritório que eu sou sócio? E o Silvio falou, cara, claro, com certeza, vamos almoçar, trocar uma ideia. E aí ele me perguntou se eu já tinha ouvido falar no dropshipping, né? E para quem nunca ouviu falar no dropshipping, como eu também nunca tinha ouvido falar, dropshipping nada mais é que um modelo logístico onde a pessoa possui um e-commerce, onde ele anuncia um produto, só que ela não possui o estoque desse produto. Então ela vai vender essa xícara, e aí quando o cliente compra essa xícara no e-commerce dela, ela precisa de um fornecedor para enviar essa xícara para casa do cliente. E aí, a 3 Cliques ela nasce com esse escopo de fornecer esse produto diretamente da China para a casa do cliente. Só que o Silvio ele já tinha toda a estrutura na China, todo o sistema, toda a parte de importação,
Só que ele não sabia estruturar a empresa no Brasil, Aham. do ponto de vista jurídico e financeiro. E aí foi onde ele pediu a minha ajuda, e aí eu prontamente me coloquei à disposição, e aí a gente começou a trabalhar na estruturação, viramos sócios, e aí fundamos a 3 Cliques, e desde então viemos criando outras soluções, né? Que a gente fala que são soluções inovadoras para o fornecimento de produtos, para quem quer vender na internet, quem quer começar o seu negócio, seja vendendo produtos no Brasil, seja vendendo em outros países, seja produtos que estão na China ou produtos que já estão aqui no Brasil, porque hoje a gente já possui, como você sabe, um estoque aqui no Brasil, um galpão aqui no Brasil, da onde a gente pode enviar o produto para casa do cliente. Foda, foda. Não, vocês estão ouvindo aí, né? Então, se você, você sendo iniciante, você já tendo e-commerce, você que trabalha como fabricante também, né, Carlos? Conheça a 3 Cliques. A gente vai até deixar sempre na descrição aqui todo o trabalho que o Carlos, o Silvio e os outros sócios executam dentro da 3 Cliques, a gente vai deixar tudo na descrição. E assim, Carlos, muito foda a história de vocês, a construção. Conheço o Silvio, conheço os outros sócios também. Já conversei mais com o Silvio, inclusive teve uma vez que a gente tava conversando, eu perguntei, cara, o que você faz no seu tempo livre? Eu tinha muita curiosidade. E aí eu quero fazer essa pergunta pra você. O quanto que você aprendeu com os chineses, né? O quanto que você aprende com os chineses. Porque assim, Carlos, quando eu tive a oportunidade de ir lá na China, inclusive, aqui, ó, quem proporcionou uma expedição pela primeira vez na história do mercado digital, uma expedição diretamente para a China, foi esse cara aqui, juntamente com a 3 Cliques, pô. A gente foi para a China em maio de 2024, foi uma experiência assim que mudou a minha maneira de enxergar o mundo. Porque eu fiquei menos ansioso. Eu comecei a focar mais no momento presente. Tanto que uns tempos atrás eu tava, por causa da minha situação, minha cirurgia, começava a ficar muito ansioso. Aí eu percebi, caramba, eu tenho que aplicar o que eu aprendi lá na China. Eu imagino que você puxou muito aprendizado, até mesmo no período da sua adolescência com o Silvio também, né? Não, com certeza, assim, conviver com orientais é um privilégio, né? Na verdade, eu acho que conviver com diferentes povos e culturas é um privilégio, né? Sim. Porque cada um tem características peculiares que se você... Minha mãe sempre falou pra mim, né? Eu já falei da minha mãe 3 vezes. Vou mandar pra você, mãe, o link aí, depois. Né? Um beijo pra você, muito obrigado por todos os ensinamentos. E a minha mãe sempre me falava uma frase bíblica que é: ouvir de tudo e retém o que é bom. Né? Então acho que a gente sempre tem que ouvir de tudo e reter e guardar aquilo que é bom, né? E os chineses têm muitas coisas, né? Inclusive, eu acho que assim, quando você estava falando, me ocorreu, né? A gente tem aquela expressão, né? Antes de Cristo, o AC, né? Antes de Cristo e depois de Cristo, né? Acho que dá pra gente também brincar, né? A gente tem antes da China e depois da China, né? Ah, verdade. Você, quando vai pra China, cara, você vê que existe um outro mundo, literalmente um outro mundo que é milenar, né? E eles são o que são, não é à toa, né? A dedicação deles, né? Você vai numa empresa, uma fábrica ou uma empresa chinesa, cara, você vê a pessoa trabalhando assim focada, ela não olha pro lado, ela não vê celular. Por isso a produtividade deles, né? Eles trabalham 24 horas, são 3 regimes de serviço, turnos de serviço. Então, assim, tem muita coisa a se aprender. Tanto é que quando eu fui pra China a primeira vez, eu fiquei tão impressionado que eu falei, não, peraí. Os brasileiros precisam ter a oportunidade de ver isso que eu estou vendo. E foi daí que eu tive a ideia de criar a expedição. Que você foi um dos primeiros, né? A ir junto com a gente pra lá em 24. Agora, mês passado, levamos mais 30 empresários pra lá. E ano que vem vamos levar mais empresários. Exato, já se vocês dá um tiverem recado aí, interesse, ó. Maio de 2026, né? Dá uma olhadinha ali no nosso link da bio lá no Instagram ou no nosso site. Vão ter as informações. A gente vai fazer uma outra expedição, vai ser a 3ª expedição, para levar empresários que queiram conhecer a China, empresários do mundo digital, ou empresários que queiram fazer negócio, conhecer novas culturas, e você está convidado aí com a gente para lá, para realmente trazer esses aprendizados, porque realmente transforma a vida, né? Transforma demais. Assim, isso que você mencionou, a gente foi em algumas fábricas lá, que as fábricas, muita coisa assim a gente não podia filmar, né? Então, assim, era o processo dos caras. Então a gente tinha que respeitar as regras. Só que isso que você falou sobre a galera que tava trabalhando, eles eram muito focados. E eu não via ninguém assim,
Muita gente até pode pensar assim, mas lá é trabalho forçado. Não, não é nada disso, tá, gente? O que a gente viu lá são turnos, né, Carlos? Vários turnos, ou seja, isso aumenta a geração de empregos e eu não vi nenhum colaborador lá das empresas que a gente foi, nas fábricas que a gente foi, tipo, com a cara assim, tipo, meio que, meu Deus, não tô aguentando mais. Ninguém. Só muito focado no trabalho. Eles acabavam olhando a gente ali, aquela quantidade de pessoas, né, do Ocidente, e eu olhava assim, então, e continuava o trabalho. Eu achei impressionante isso. O quanto que eles são focados. Não, com certeza. E é muito legal a gente ressaltar o seguinte, né? Na verdade, são 3 turnos de trabalho. Nós estamos falando de um país que tem mais de 1 bilhão de habitantes, né? Sim. Então, assim, as pessoas que estão trabalhando são muito gratas, porque tem 1 bilhão de pessoas na fila para trabalhar. Sim. Né? Então, eles dão muito valor a isso, né? E aí tem umas coisas que a gente vai vendo lá na China, que eu acho que é legal a gente compartilhar aqui. Primeiro que é o seguinte, né? No Brasil, a gente tem um preconceito, a gente tinha, agora tá começando a mudar, que produto chinês é tudo produto barato, né? Verdade. Na verdade, pessoal, na China não existe quanto custa o produto. Existe quanto você quer pagar. Essa mesma xícara aqui, quanto você quer pagar na xícara? Eu quero pagar R$1. Tá bom, ele vai te entregar uma xícara de R$1, mas tem uma qualidade. Eu topo pagar R$10 pela xícara. Beleza, eu te entrego a mesma xícara com outra qualidade. Pô, eu quero pagar R$50 nessa xícara. Não tem problema, ele vai te entregar com a qualidade correspondente, né? E eu acho que hoje em dia a gente tá vendo essa diferença, porque agora já tá cheio, estamos em 2025, né? Pô, a gente tem aquela BYD, né? A BYD. BYD, inclusive, né, tem um grande amigo meu que tem um carro da BYD, né, que eu já tive a oportunidade de andar, né? Maravilhoso, né? Então, assim, você vê a qualidade que é o carro, né? Então, assim, tem muitos produtos de qualidade. Tanto é que uma coisa que me marcou muito foi quando os sócios da China vieram pro Brasil. A primeira coisa que eles falaram, eles começaram a olhar a qualidade dos produtos que a gente tem no Brasil e falaram, nossa, mas os produtos aqui são de baixa qualidade, né? Olha, mano. Aí eu fui explicar pra eles que, na verdade, se um chinês falar isso aqui é muito estranho, porque o brasileiro tá acostumado com os produtos chineses muito baratos. E por serem muito baratos, são de qualidades muito baixas, né? E aí uma outra coisa que eu acho legal de comentar aqui, e até por isso que a 3 Cliques tem feito um trabalho muito diferenciado, é que, assim, existem 2 coisas que todo mundo sabe que influenciam o preço de um produto na China. Uma delas é a quantidade. Se você for comprar uma caneca, você vai pagar um preço. 1000 canecas, você vai conseguir o preço mais barato. Outra coisa é a qualidade, como eu já expliquei. Só que tem uma terceira coisa que as pessoas não sabem, e eu só descobri quando eu estava na China. É quem está perguntando o preço. Olha só, meu. Pois é, sabe aquela feira Canton Fair que tem? Sei. É uma feira popular mundialmente. A gente teve a oportunidade de conhecer um dos fundadores da feira. E essa feira é uma feira para turistas. Então, muitas vezes, os turistas do mundo inteiro vão nessa feira e acham que estão fazendo ótimos negócios. E até estão, né? Para a realidade deles. Só que acontece, você chega lá no stand, tem uma xícara, aí você pergunta lá pro fabricante, quanto custa? Aí o fabricante vai olhar para você e fala, de onde que você é? Eu sou dos Estados Unidos. Custa $12. Aí sai de lá o americano e entra um brasileiro. Quanto que custa? A mesma xícara. Aí ele vai, de onde você é? Do Brasil. Do Brasil, $10. Só que se vai um chinês e pergunta pro outro chinês da fábrica quanto custa a xícara, pro chinês custa $6. Olha só. Ou seja, quem está negociando o preço influencia o valor do preço. Por isso que a 3 Cliques tem feito um trabalho muito diferenciado para os nossos clientes. Porque quem negocia os preços na China são os nossos sócios chineses. A 3 Cliques é a única empresa do nosso ramo de mercado que tem sócios brasileiros e chineses. Então a gente consegue transitar muito bem nas 2 culturas, entender as realidades e aproveitar o melhor dos 2 mundos para os nossos clientes. Nossa, muito foda isso que você falou agora, porque, meu, eles são muito flexíveis mesmo em negociação. Eu achava impressionante quando eu ia negociar alguma coisa ou algum amigo na expedição ia negociar alguma coisa. Tinha momentos, gente, que o chinês lá, o fabricante, falava assim, não, você quer esse copo aqui? Beleza. Não é só colocar a sua marca. Você quer que a gente mude a forma que a gente vai fabricar? Mas vai mudar o preço? Não, a gente mantém o mesmo preço. Quanto você quer pagar? Quantas unidades? Se você fizer isso aqui, eu vou fazer menos. Eles são muito flexíveis. Eles só querem fechar o negócio. É impressionante. São muito focados, né, Carlos? É isso.
Caramba, assim, mano, impressionante, impressionante. E assim, meu mano, eu imagino que deve ser muito desafiador ter uma operação como essa. Porque, meu, Brasil é uma coisa, vocês têm galpões aqui. Na China, galpões lá. E, gente, eu fui lá em uma das fábricas, meu, assim, do centro logístico da 3 Cliques, juntamente com a FF Order, e eu vi tudo acontecendo, como é que é o processo. Se uma pessoa compra um produto, vamos supor, hoje, o pedido vai sair hoje por processo de entrega. Eu achei impressionante o processo. Quais são os seus maiores desafios, assim, que você viu, assim, poxa, isso aqui é muito desafiante, tá difícil manter isso, tal, isso aqui tem que resolver, e o Silvio ajudou nessa parte, os sócios chineses ajudaram nessa parte, como foi comparado ao Brasil, assim? Não, antes de eu responder a pergunta, eu queria fazer uma provocação aqui. Inclusive, esse é o motivo pro Douglas, ano que vem, ir pra expedição. E aí você podia até comentar aqui, você não acha que a gente deveria gravar um episódio do Saldo Positivo lá na China? Olha só que interessante. Porque esse galpão que você foi já não existe mais. Meu A Deus, gente aquele já enorme mudou, lá. já mudou para o maior, graças a Deus. Graças a Deus, então mano, você era tem que- grandão. Você tem que conhecer o novo galpão agora, né? Com aquelas máquinas funcionando com os produtos. Isso, mudou. Meu Deus, mano. Então esse é o motivo para você voltar no que vem, Vou né? ter que voltar, vou ter que E voltar. vai ser show de bola. Cara, mas eu vejo assim, acho que tem muitos desafios sempre, né? Mas acho que os maiores desafios que a gente passa são desafios que não dependem de nós, né? Porque como é uma operação logística complexa, ela acaba envolvendo uma série de atores na cadeia. Aham. E um desses atores, muitas vezes, é o próprio governo do Brasil, né? Então, como você falou, cliente fez o pedido na China, a gente comprou o produto, maravilha. Postamos o produto no mesmo dia. Pô, atrasou, postamos no dia seguinte. Tá bom, aí o produto é postado. Quando o produto chega no Brasil, ele se depara com a alfândega brasileira. Aí é auditor da Receita Fiscal que está em greve, aí é operação padrão, aí é fiscalização, aí eles acabam dificultando, aí eles mudam a regra. Não, agora a gente vai criar um imposto novo, agora já não está mais satisfeito com aquele imposto, vai aumentar o imposto. Então, são as tais dificuldades que qualquer empresário no Brasil acaba se deparando, mas a gente acabou, nesses últimos 2 anos, tendo muita dificuldade por conta das mudanças que o governo atual tem feito, né, no que tange aos pacotes que vêm do exterior para o Brasil. Esse é um dos motivos, inclusive, da gente ter cada vez mais aumentado e expandido a operação nacional. Aham. Então, os clientes, principalmente que está começando, têm procurado muito mais essa operação para vender os produtos que já estão no Brasil, já foram importados, nacionalizados, já estão no nosso estoque no Brasil. Por quê? Porque aí você já está com esse problema da alfândega resolvido. Uhum. Isso não vai interferir. Saiu a venda do cliente no e-commerce ou dentro de um marketplace de um produto que já está no Brasil, a gente já posta no mesmo dia o produto, no dia seguinte, 2 dias, chega na casa do cliente. A experiência tem sido muito melhor. Mano, muito interessante, muito interessante. Estão vendo, né, gente, como é que é? Brasilzão, né? Brasilzão, complica as coisas de vez em quando. Eu tenho até um caso pra explicar, o Carlos vai entender o que eu tô falando aqui, mas antes de eu mencionar desse caso, de uma entrega específica que eu tive de experiência, quero mencionar sobre um dos nossos patrocinadores aqui, que é o pessoal da Enlead. A Enlead, pra quem não sabe, é uma plataforma de criação de funis inteligentes e dinâmicos. O que são esses funis? Vamos supor que você vende um produto ou serviço focado em emagrecimento. Você monta esses funis para ir qualificando o seu possível cliente. Vou dar um exemplo. Você coloca lá algumas perguntas. Ah, quantos quilos você quer perder? Ah, mas você já faz academia? Ah, você tem uma alimentação saudável? E aí você vai qualificando, descendo num funil o seu possível cliente para entregar a melhor oferta para ele, adequado para aquele perfil de cliente. Vai estar aparecendo um QR Code aí na tela para você, tem link na descrição também. Se você vende qualquer produto ou serviço em qualquer nicho, qualquer segmento, você consegue utilizar a Enlead. Você faz todo um processo de montar esses funis, fazendo as perguntas certas para o seu possível cliente, e dessa forma você vai segmentando e possibilitando aumentar as suas vendas. Todo mundo que utiliza pode ter certeza que tem excelentes resultados aumentando as vendas, porque o lead chega mais qualificado, seu possível cliente ele chega mais qualificado. Por isso que só testa, só vai. Tem cupom de desconto aqui do Saldo Positivo, o QR Code tá na tela e também tem link na descrição. Carlos, é legal você mencionar sobre isso porque, poxa, eu já fiz várias vendas
de produtos vindo da China. E uma vez eu reparei e gravei até vídeo sobre isso, que uma entrega da China pro Brasil levou 3 dias. 3 dias. Um negócio que é do outro lado do mundo. Eu já fui pra China, você já foi também várias vezes. A gente sabe o quanto que é demorado pra chegar lá. E chegar em 3 dias no Brasil. E quando chegou aqui, levou mais 5 dias pra ser entregue na casa do cliente. Meu, assim, é por causa de todo esse processo burocrático mesmo, né? Exatamente, né? Na verdade, assim, os pacotes que vêm da China nessa modalidade, a gente chama de cross-border, eles vêm de avião. Uhum. Então, pô, uma vez que é um cliente, por exemplo, que já vende com a gente de forma recorrente, a gente já tem um estoque mínimo do produto dele lá no nosso armazém. A partir do momento que ele faz o pagamento, o processamento do pedido com a gente já agiliza a postagem. Como você disse, às vezes no mesmo dia. Depende muito do fuso horário, no máximo no dia seguinte. Então, e depois o voo, 48 horas, ele chega no Brasil. A questão é, quando ele chega no Brasil... Só que tudo isso está acontecendo na China, acontece em empresas privadas. Uhum. Né? Só que quando chega no Brasil, ele para numa empresa pública. Então. No governo. E aí entra toda a parte burocrática e muitas vezes esses problemas que a gente mencionou aqui, o que acaba atrapalhando um pouco a experiência do consumidor final e, por consequência, do dono da loja, né? Então, por isso que a gente trouxe outras soluções. Então, o que a gente tem feito, por exemplo, tem clientes nossos que vendem muito, que a gente ajudou o cliente a desenvolver a marca. Então, você pega aqui, por exemplo, a xícara Saldo Positivo. A gente já personaliza o produto lá na China, com a marca, a gente personaliza a embalagem, a caixa, o cartãozinho. E aí o que a gente faz? Ao invés de ficar postando lá da China e ter esses problemas com a alfândega, a gente já traz o estoque desse cliente para o Brasil, de navio. Então a gente traz 2.000 unidades e deixa no nosso armazém daqui. Para quando esse cliente fizer a venda, a gente já faz a postagem aqui do Brasil, para agilizar a entrega, melhora a experiência do consumidor final e a experiência do dono da loja. Então a gente foi criando soluções para tentar minimizar o impacto dessas burocracias do governo na experiência do nosso cliente. Foda, mano, foda. E aí, Carlos, eu quero te fazer uma pergunta até mais abrangente, porque eu quero a sua opinião relacionada a isso. Eu vejo alguns comentários, às vezes, dizendo sobre esse movimento que a China está fazendo de se adentrar cada vez mais no mercado brasileiro em diversas áreas. Né? Não vamos falar só da parte de venda de produtos, mas diversas áreas, de querer investir mesmo no Brasil. E aí eu vejo algumas pessoas comentando, mas isso pode gerar um impacto negativo na indústria nacional, né? na produção nacional. E um exemplo que você até mesmo mencionou aqui foi o caso da BYD. Uhum. Eu tenho o BYD, eu comprei e estou muito satisfeito com a experiência que eu tive e com a experiência que eu tô tendo com o carro. E olha que eu já tive outros carros muito bons, que não me proporcionaram o que a BYD tá me proporcionando nesse carro, e eu paguei muito mais barato. Tipo assim, não é que é barato o carro, é o custo-benefício. Você olha assim, você fala, pô, vale a pena pagar porque ele tá me entregando tudo com o preço ali, e provavelmente eles têm a margem dele lá e tudo mais. Vou dar um exemplo. Nesse friozão que tá fazendo em São Paulo, meu carro anterior é um carro de quase 400k, e não tinha aquecedor de banco. Aí o BYD entrega, muito mais baixo, 50% mais baixo o valor, e me entrega isso. Eu vim com as coxinhas quentinhas. O que você pensa sobre isso? Sobre a China querer se movimentar dessa forma pro Brasil? Na minha opinião, dando aqui, eu acredito que é muito bom, porque isso também é bom pro nosso mercado nacionalmente. Porque quanto mais concorrência, melhor pro consumidor. Exatamente, eu concordo com você. Primeiro que acho que tem alguns aspectos aqui um pouco mais complexos, né? Você foi para a China, você viu o que é aquilo, né? Hoje a 3 Cliques, por exemplo, trabalha com 40.000 fábricas. Olha isso, mano. Só que nós temos contato potencial de 700.000 fábricas. Quantas fábricas tem no Brasil? Não é? Então, assim, a capacidade industrial da China, eu acho que nós não vamos estar aqui para ver o Brasil ser tão industrializado quanto a China. Provavelmente meus filhos não vão ver isso também. Então, eu acho que é nada mais natural de que a indústria da China penetre cada vez mais no Brasil, até porque o Brasil é um mercado consumidor muito grande. Muito grande. Um dos maiores do mundo, né? E isso é muito bom pelo que você disse. Traz mais competitividade.
barateia custo. O consumidor tem acesso a melhores produtos por preços mais baixos. Como aconteceu no meu caso. Aconteceu no seu caso que você falou. Quando eu estava na China agora, mês passado, o presidente do Brasil estava lá também. E ele tinha acabado de fechar algumas negociações com empresas da China. Por exemplo, tem uma empresa da China que está vindo para o Brasil que vai concorrer direto com esses entregadores que tem hoje de iFood. iFood, né? A iFood. empresa. Basicamente, hoje, só tem iFood, né? Só tem, domina. Então, você concorda que o consumidor e os donos das lojas viram refém do iFood? Sim. Precificação, tem que pagar o preço que os caras pedem. Se entrega um bom serviço ou não, não tem outra opção. Até os próprios motoboys que trabalham estão meio que refém assim, Exato. fazem greve, um negócio assim. Perfeito. Essa empresa que tá vindo da China, eles fazem exatamente isso. Só que é uma empresa bilionária. Os caras vão chegar aqui com tudo. Vão oferecer um serviço por um preço mais baixo, uma experiência melhor. E aí? O iFood vai ter que se movimentar. Vai ter que se movimentar. Então, eu vejo isso com bons olhos, né? E isso em várias áreas do mercado. Acho que os brasileiros só têm a ganhar com isso. Sem dúvidas, sem sombra de dúvida, concordo plenamente. E é uma questão assim de, quer melhorar de fato o nosso mercado aqui dentro do Brasil, dê mais facilidade em relação a impostos. Perfeito. Aí vai melhorar. Entendeu? Porque pagando menos impostos, obviamente, eu sei que é bem difícil falar isso, eu sei que é uma série de complexidades que não vem ao caso a gente comentar aqui. Eu sei que é difícil implementar isso, mas é possível, de algum modo é possível. É para isso que eles estão lá, né? Quem a gente coloca lá no poder. Porque isso vai movimentar. Porque concorrência sempre vai existir. Sempre. Seja nacional ou internacional. Sempre. Então, eu acredito que pro consumidor, para quem trabalha, como o caso do iFood aí, dos motoboys, tomar o valor pro cara sempre fazendo entrega comida quente pra gente. Você vê isso, uma friaca dessa que tá fazendo em São Paulo, chega comida quentinha, e isso é muito do trabalho do motoboy, que às vezes tá arriscando a vida. Com certeza. Pra poder entregar, pra pegar outro pedido de comida. Muito foda isso que você mencionou, muito foda. E aí, cara, eu quero te fazer uma pergunta sobre os seus ex-colegas da polícia. Eles acompanharam essa sua transição? Eu já te fiz essa pergunta pessoalmente, a gente tava almoçando um dia, eu tive curiosidade e perguntei. Mas eles perguntam como é que tá? Porque com certeza você mantém uma amizade com são 16 anos, então não tem como, né? Você desenvolveu uma amizade ali com a galera lá dentro, né? Não, com certeza, né? Acho que, na verdade, assim, como são muitas pessoas, né? Uma instituição muito grande, acho que tem, primeiro, essa diferenciação, né? De colegas e amigos. Sim. Naturalmente, eu tenho alguns amigos da polícia que, sim, acompanham muito mais de perto e ficaram muito felizes com tudo que aconteceu. E aí você tem colegas que acompanham um pouco mais distante e vão surgindo pessoas que passam a te acompanhar por ver, por exemplo, os resultados que você tem gerado. Tem acontecido coisas muito interessantes, né? Primeiro que o dia que saiu a minha exoneração, ela publica no Diário Oficial do Estado. Nossa, eu não sabia disso, cara. Porque é um cargo público, né? Então publica a sua exoneração. Esse foi o dia que mais pessoas entraram em contato comigo e pessoas que eu nunca conheci. Pessoas que às vezes já estão aposentadas ou pessoas que têm determinados cargos lá dentro, porque não é muito comum uma pessoa que ocupa o cargo que eu ocupava, né? Como você sabe, eu cheguei a ser capitão da polícia, pedir exoneração. Porque já é um cargo que tem um certo status lá dentro, então as pessoas normalmente não saem, né? Então não é muito comum. Então, muitas pessoas vieram até mim e falaram, por que você saiu? O que tá acontecendo? O que esse cara tá fazendo? E aí eles acabam achando lá no Instagram e vão vendo, e eles se interessam. Então hoje, muitas pessoas têm procurado até para entender o que eu tô fazendo e se interessando em ser clientes nossos, por exemplo. É mesmo, que legal, velho. Semana passada aconteceu um episódio muito engraçado. Eu fui com a minha esposa, com meus filhos, num espetáculo, e eu tava lá, e aí no meio teve um intervalo, e aí chegou um capitão e me cutucou. Falou, ô Trigo, tudo bem? Porque lá eles me chamam de Trigo, né? Sim. Que é o meu sobrenome. Pô, eu sou fulano de tal. E lá a gente fala a turma, que a gente se formou, da turma tal, né? E eu não conhecia ele. Eu falei, ô, prazer, tudo bem e tal. Ele falou, não, sou seu cliente. Caraca, mano. Eu falei, é mesmo? Ele falou, tô vendendo lá no Marketplace, lá na Shopee, usando os produtos que vocês têm, tá sendo muito legal, uma experiência muito bacana, muito obrigado. Quer dizer,
uma pessoa que trabalha na corporação, tá fazendo uma atividade complementar para complementar a sua renda, porque essa é a nossa proposta, né? Não necessariamente a pessoa tem que largar o que ela faz hoje para já começar a empreender 100%. Ela pode fazer as coisas em paralelo, né, para ter uma experiência, ter uma jornada, ver que funciona, começa a ganhar ali, vende R$1.000, 5.000, 10.000, de repente tá vendendo R$30.000 por mês, começa a ganhar um dinheiro, e aí sim fala, opa, agora eu quero me dedicar 100%, pedir uma licença do meu trabalho, ou me desligar, e aconteceu isso. Então, assim, foi uma surpresa muito agradável. Eu ainda acredito, né, e aí eu posso voltar daqui um tempo aqui ou melhor dizendo, ano que vem, lá na China. Daqui 11 meses a gente faz a gravação lá do Saldo Positivo e eu dou esse feedback. Eu acho que tem muita gente na polícia que ainda não conhece o nosso trabalho e eu tava esperando essa minha desvinculação para talvez levar isso lá para dentro, porque é uma oportunidade. Você não sabe, mas os policiais, às vezes, eles fazem um trabalho no dia de folga dele, onde eles têm que ficar trabalhando 8 horas a mais, né? No dia de folga, eles ficam trabalhando 8 horas e às vezes ganham ali R$200, R$300. Sim. No supermercado que eu trabalhava, os seguranças do supermercado eram policiais e estavam trabalhando no dia de folga. Então, trabalhando no dia de folga, expondo a sua vida. Hoje tem esse trabalho, inclusive, regulamentado dentro da polícia. Caramba! Dentro do próprio estado. Mas pro policial ganhar R$200, R$300, né? Sendo que a gente sabe que vendendo produto na internet, às vezes ele vai ganhar isso em 1 hora. 1 hora, Vendendo um produto, estando na casa dele, fazendo isso do celular, do computador, com o filho dele do lado, em segurança, né? Então eu acho que eu vejo um aspecto que isso tem que chegar ao conhecimento deles, porque isso pode ajudar muito as famílias dos policiais também. É um objetivo de vocês, assim? Eu tenho essa chama aqui dentro que em determinado momento eu pretendo colocar para fora e alcançar não só os policiais, né, mas outros professores, outras pessoas que a gente sabe que infelizmente o Estado não remunera de uma forma que talvez eles mereceriam, né, e não vai remunerar, então tem que acabar com essa ilusão, né. Então talvez a gente possa entrar como uma forma de complementar o salário desses profissionais. E muitos outros, como você mencionou, às vezes o motoboy, Sim. Às vezes a pessoa que faz um Uber, que a gente sabe que o cara trabalha 8, 10, 12 horas por dia, né? E talvez ele possa fazer isso da casa dele como um complemento de renda. Eu acho que pode ajudar muito. Então se você se identificou com isso, tem interesse, dá uma olhadinha ali no nosso Instagram, conhece o site da 3Fix, procura lá pela solução do dropshipping nacional. De repente, dentro da Shopee, a gente já entrega uma loja montada para você, com 50 anúncios de produto. Você já pode começar a ter a sua experiência de vender um produtinho, 2 produtinhos. Não tô falando aqui que você vai ficar milionário do dia para a noite, nada disso. Mas, de repente, você vai ter um complemento de renda, vai começar a ganhar ali R$1.000, R$2.000 por mês, a mais para complementar a sua renda. E aí, quem sabe, você realmente resolve fazer uma transição e aí buscar outros caminhos e ter a vida transformada como o Douglas já teve a dele, eu já tive a minha, por causa das vendas de produtos na internet. Foda. Eu ia te fazer exatamente essa pergunta pra você passar um recado pra quem realmente queria estar numa carreira que, mesmo que esteja satisfeito, que era o seu caso, mas você não queria estar mediano, medíocre. Interessante você mencionar sobre isso. E aí eu quero te fazer uma última pergunta, que seria sobre a cabeça do Carlos policial, o que mudou para a cabeça do Carlos empresário. É uma ótima pergunta, né? São muitas coisas que mudam, né? Mas eu percebi uma coisa que me marcou muito, né? Eu sempre fui uma pessoa que eu via que eu tinha qualidades, mas eu também tinha os meus defeitos. Uhum. E um defeito que eu sempre achei que eu tinha é que eu não tinha imaginação. Eu não conseguia enxergar coisas, criatividade. Uhum. Eu sempre achei uma pessoa que eu não tinha muita criatividade. Quando eu me desvinculei da polícia e comecei a empreender, eu comecei a ver que eu tinha muita criatividade. Olha só. E na verdade eu percebi o seguinte, que na verdade o nosso cérebro, ele se limita de acordo com o ambiente que você tá. Eu estava num ambiente que não permitia que eu tivesse criatividade. Porque se eu tinha uma ideia, eu chegava pro meu chefe e falava, chefe, vamos fazer isso? Eu falava, não vamos fazer isso não. Continua fazendo o arroz com feijão. Faz o beabá.
Porque, infelizmente, no funcionalismo público, se você é um cara que se destaca muito, ou se você é um cara que se destaca pouco, no final do dia você vai ganhar a mesma coisa. Caramba. No final do mês você vai ter o mesmo salário. E vou te dizer mais. Se você se destaca muito, você corre o risco de ter mais problemas na sua vida. Olha isso. Porque você tá fazendo mais coisas que ninguém nunca fez, e quando você faz coisas novas, você tem o risco dessas coisas darem errado. E se elas derem errado, você pode ser cobrado por isso e punido. Caramba. Então desestimula, muitas vezes. É o sistema que está estruturado dessa forma. E tem as suas razões de ser. Uhum. Só que quando eu saí da polícia, e eu tinha o meu próprio negócio, e eu comecei a ver que se eu tivesse ideias para fazer coisas diferentes, isso poderia se tornar realidade, eu tinha um reforço positivo. Não, vamos fazer isso que vai dar certo. Aí eu fazia, dava certo. Nossa, então o meu cérebro já entendia. Se eu tiver outra ideia e estruturar e der certo, vai ser bom para outras pessoas. Então eu comecei a ver que o Carlos, que não tinha ideias e não tinha muita criatividade, ele passou a ter muitas ideias e criatividade, porque ele tinha estímulos e ele estava num ambiente propício para isso. Então eu comecei a trabalhar muito mais, ter muito mais motivação, trazer soluções novas para os nossos clientes e para os nossos colaboradores, porque era um ambiente propício para isso. Foda, o ambiente muda tudo, né, cara? Tudo. Muda tudo. Que foda você mencionar como é que você achando, com a cabeça do Carlos policial, que não tinha criatividade. Por causa do ambiente que você estava totalmente operacional. Quando você mudou para um ambiente mais criativo, que também é operacional, mas muito mais criativo, você percebeu, pô, eu sou criativo mesmo, eu tenho muitas ideias. E o cara que tem ideia, mano. Mano, eu jogo umas coisas pra ele, não, vamos fazer assim, não sei o que. Caramba, nem tinha pensado nisso. Foda, mano, foda. Assim, Carlos, queria muito agradecer a sua disponibilidade de tempo, de você ter vindo aqui no Saldo Positivo. Eu sei, mano, correria demais. Deus abençoe cada vez mais todos os seus projetos. Você é uma pessoa que eu considero muito, é um mentor pra mim, tá? Eu gosto muito de conversar com você. E abençoar a 3 Cliques, porque são famílias, são pessoas, colaboradores que estão lá, né, trabalhando, que estão realizando seus sonhos, e eu vejo isso na prática, o quanto que eles são felizes. Uma vez cheguei lá para fazer uma reunião com o Carlos, cheguei no meio de uma festa, participei da festa também, tô nem aí, participei mesmo, a festa junina, e é isso aí. Então, assim, obrigado mesmo de coração por você ter vindo aqui no Saldo Positivo, meu mano. Não, eu que agradeço, obrigado pelas bênçãos. Queria também agradecer porque você faz parte da história da 3 Cliques, você ajudou muito a gente na nossa trajetória, acreditou muito no nosso projeto, acreditou muito no nosso propósito, né, de transformar vidas, né, e não de vender ilusões, né. Queria agradecer aqui a Rede Ronaldo, Saldo Positivo, pelo convite, todo o time aqui, todo o bastidor que recebeu a gente muito bem, né. Também agradecer, né, a Polícia Militar do Estado de São Paulo pelos 16 anos maravilhosos que eu passei lá, por todos os aprendizados que eu tive lá dentro, né? Com certeza o que eu sou hoje é fruto de muitos aprendizados que eu tive lá, muitos coronéis que foram meus professores, muitos funcionários que trabalharam comigo. Quero agradecer muito a minha esposa, que sempre me ajudou muito aí nessa trajetória, a minha mãe, aos meus filhos, aos meus sócios, né? E principalmente aos nossos clientes, nossos colaboradores, porque tudo que nós fazemos por vocês, né? A 3 Cliques nasceu para ajudá-los, para servi-los, né? Então, muito obrigado por todos os feedbacks construtivos e vamos em frente. Espero próximo episódio do Saldo Positivo com a 3 Cliques lá na China, em 2026, em maio. Todo o time aqui com a gente, se Deus quiser. Muito obrigado, viu, meu irmão? Mano, tamo junto. O cara comentou aqui, vai ficar gravado. Eu tô ferrado, vou ter que ir mesmo. Mas não tem nem como, é bom demais. Bora. E aí, uma última perguntinha aqui que eu sei a resposta, mas é bom você falar pra galera. O saldo tá positivo? O saldo tá positivo, graças a Deus. Graças a Deus, meu mano. Isso, gente. Mais um episódio aqui do Saldo Positivo, incrível. Tenho certeza que vocês aprenderam muito com o Carlos. Deixem um like, pessoal que acompanha aí o Carlos, a 3 Cliques. Deixa aí no campo dos comentários também. E, obviamente, se você não é inscrito aqui no canal da Rede Ronaldo, se inscreva. Tem episódios como esse do Saldo Positivo toda semana. Forte abraço e tchau, tchau.